Olá a todos. Chamo o Jurídico, o Condomínio Pode. Uma grande alegria podermos estarmos em mais um episódio do nosso podcast, agradecendo sempre o nosso patrocinador, LCD Condomínios, os nossos apoiadores institucionais, Condomínios pelo Mundo, Anacom, Conase e SEX, Comunidade dos Experts em Condomínio. E hoje temos a grande alegria de receber diretamente do sul do Rio Grande do Sul, cidade de Pelotas, a doutora Jennifer Gama. Hoje todo o painel aqui é SEX, com C. Que fique sempre este registro aqui. Grande alegria de dividir aqui com a doutora Márcia esta bancada e agradecer muito a vinda dela aqui no programa. Sabe muito, conhece muito, vocês vão poder ver. Depois vocês vão segui-las nas redes sociais. Com o tempo vocês vão ver que tem muito conhecimento. Doutora Jennifer, o nosso muito obrigado por a senhora vir até aqui hoje, dividir um pouquinho do tanto que a doutora sabe do mundo condominial. Imagina, sou eu quem agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus queridos amigos e colegas. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Esse encontro presencial tinha que acontecer e que bom que aconteceu numa ocasião como essa, para a gente falar de um assunto que todos nós gostamos, que é muito caro para nós, que é a vida em condomínios. Então, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz em poder estar aqui falando de um assunto que é importantíssimo, que agora a gente já vai revelar qual é, e é importantíssimo na minha região, e é algo que eu percebo que ainda é uma carência por lá. Então, a gente precisa falar sobre esse tema, precisamos falar da atuação do jurídico nos condomínios, da importância disso, e que isso não é um gasto, não é um excesso, não é algo que os advogados fazemos para benefício nosso, mas é algo que de fato importa e muito para a vida condominial, previne muitos problemas. Eu costumo dizer, e para começar, gostaria de dizer isso, que o advogado, e aqui especificamente o advogado condominial, ele não é alguém que simplesmente apaga incêndios, ele não é só um bombeiro, embora sejamos também, porque há problemas que surgem e a gente entra quando a coisa já existe. Mas também tem uma missão preventiva muito importante. E essa missão que a gente não pode deixar de cumprir na nossa advocacia condominial. E esse podcast é importantíssimo para levar cultura e conhecimento para as pessoas. Nós sabemos que hoje os podcasts têm uma importância enorme na questão de levar conhecimento. E eu fico muito feliz com esse podcast, com esses temas que vocês trazem, porque as pessoas precisam desse conhecimento. Principalmente quem mora em condomínios. Não são somente os síndicos que buscam conhecimento mais. A gente sabe que, graças a Deus, o conhecimento está difundido, já está mais democratizado hoje. As pessoas buscam, elas querem saber com o que elas estão lidando no dia a dia e formas de resolver problemas. Então, a gente tem aí uma importância muito grande, um papel importante a cumprir, que vocês estão cumprindo com maestria, então parabéns. Obrigado. Ai, muito obrigada, Jennifer, pelas tuas palavras. E nós convidamos a Jennifer, além dela ter o grande conhecimento, que vocês vão ver que realmente ela tem muito conhecimento jurídico, ela tem uma expertise em advocacia extrajudicial. Oba. Que vocês vão conseguir explorar e ver hoje, seguindo também ela nas redes sociais, que vocês verão que o conhecimento dela e a experiência dela nesse tipo de advocacia extrajudicial é muito grande. Ela vai nos falar hoje um pouco como é a atuação dela na assessoria jurídica em condomínios em Pelotas, na região da Costa Doce, como nós chamamos aqui, que é a região sul do estado, e ela atua não só nessa região, mas atua no país inteiro. Então, se precisarem, gostarem do trabalho da doutora Jennifer, sigam ela. Doutora Jennifer, o que você tem a dizer sobre a atuação da assessoria jurídica dos condomínios? Como está o mercado na sua região? Como é o dia a dia de vocês lá? Os condomínios têm um costume de ter a sua assessoria jurídica própria? Os síndicos têm o costume de ter a sua assessoria jurídica própria? As administradoras conseguem entender a diferença de uma assessoria jurídica dos condomínios, dos síndicos e do jurídico da administradora? Como é essa visão que você tem da sua região? Muito bem. Então, eu preciso começar dizendo que eu venho do imobiliário, né? Eu entrei no condominial por causa do direito imobiliário, eu amo imobiliário. A Pelotas e região tem um mercado imobiliário muito aquecido. Então, você vê que, apesar de não ser uma capital, uma Porto Alegre,
É uma cidade de 325 mil habitantes que em cada esquina tem 2 condomínios, pelo menos. Então é claro que a nossa realidade lá envolve muito mercado imobiliário e mercado condominial. Muitos condomínios, muitas situações de imobiliário para resolver, e muitas vezes a gente chega aos condomínios por meio de situações que um síndico traz, ou que até mesmo um morador, um condômino ou um inquilino trazem, e a gente toma conhecimento de situações de condomínios. Outras vezes chegam os próprios condomínios, síndicos ou moradores com situações a resolver. Então é um mercado que oferece muito, a gente tem um campo de atuação ali bem interessante. No entanto, o que eu percebo como falha, como carência, e é por isso que eu pontuei a vocês que eu acho esse tema importantíssimo mesmo, para todos que estão assistindo, assim, é muito importante a gente compreender que a região da Costa Doce ainda não tem uma compreensão da importância efetiva de um jurídico para os condomínios. Porque a gente observa por lá, e muitos casos chegam até mim, tanto de síndicos quanto de condôminos, em que a administradora de condomínios presta um serviço jurídico. Só que isso a gente precisa compreender, em primeiro lugar, que não é efetivo. E aqui eu não falo simplesmente como advogada, eu falo como consumidora. Nós falávamos antes de começar o podcast que, por mais que o advogado muitas vezes atue para a pessoa jurídica, ele tem uma visão do consumidor. E do ponto de vista do consumidor, a administradora prestando serviços jurídicos, oferecendo ali uma consultoria, uma assessoria jurídica, a gente percebe que não é algo completo. E eu entendo que não tem como ser, porque ela tem outras preocupações, ela tem outras tarefas. E muitas vezes as administradoras têm uma pessoa no jurídico, tem um advogado para 100, 200 condomínios. E isso é desumano, não tem como a pessoa que está ali se dedicar efetivamente com minúcias, com detalhamentos que são necessários para cada caso concreto, dessa forma, com esse modo de trabalho, esse método de trabalho. E a gente percebe, pelas pessoas que chegam, pelos condôminos, pelos síndicos, que as pessoas não têm a compreensão de que elas podem e devem contratar um jurídico, que isso não é ferir o contrato que elas têm com a administradora. Isso me choca um pouco, porque eu vejo pessoas que entendem que, nossa, mas se eu chamar agora um advogado para ser o jurídico do condomínio, se eu tiver além da administradora, que muitas vezes vai levar um advogado para a assembleia ou para resolver uma situação pontual. Se eu levar um advogado, eu não vou estar entrando em pé de guerra com eles, eu não vou estar ali quebrando a nossa relação de confiança. Na verdade, não é nada disso, porque a gente precisa entender realmente que a administradora tem tarefas específicas, ela vai ajudar no planejamento do condomínio, ela vai executar tarefas que são importantíssimas, mas o síndico ele não pode prescindir de um jurídico com conhecimentos técnicos especializados para resolver situações do dia a dia do condomínio. E aí, como a gente falou, não é só para apagar incêndio, é também para prevenir que os problemas ocorram e, óbvio, para garantir uma convivência harmônica ali entre todos. Então, o advogado condominial, condominialista, ele tem uma função de mediador também. A gente estava antes aqui com o Carlos, que é o nosso mediador da SEX, e a gente percebe que o advogado ele não pode ter, óbvio, só aquelas funções de resolver litígios, ele precisa ser um mediador. E a administradora de condomínios, ela pode ter algum conhecimento jurídico, espero que tenha, né? Muitas têm, só que não o conhecimento jurídico que a complexidade das relações condominiais exige hoje. E é isso que eu percebo, é isso que eu noto, né, em Pelotas da região, que as pessoas não sabem que elas podem contratar um jurídico, ou muitas vezes sabem, mas ficam receosas dos resultados que isso vai dar, se efetivamente elas vão ter ali uma realidade mais tranquila no condomínio, se elas vão ter as suas decisões respaldadas juridicamente perante os moradores, se elas vão ter um apoio realmente, ou se vai ser uma coisa que na prática não vai ter muita utilidade, eu percebo isso. Será que de fato contratar um jurídico é um investimento ou é um gasto e é uma coisa que não precisa, porque no fundo o administrador está ali para isso e se eu tiver um problema muito sério eu chamo e ela resolve. Só que aí chegam pessoas dizendo que eu recebi uma orientação da administradora, mas eu não fiquei seguro. E aí a gente começa a perceber, né? Obviamente não é para falar mal das administradoras, mas é para dizer que cada um no seu quadrado. Né? Aquele versículo bíblico que é dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Um tem uma função, o outro tem a outra. E a gente não pode esquecer que é uma questão legal. Isso é muito importante dizer para as pessoas também, que existe uma vedação legal. Para que pessoas que não são advogadas ou empresas, né, que não são sociedades de advogados, prestem funções, serviços que são privativos de advogados. Então, a gente tem essa limitação no Código de Ética da Advocacia, no Estatuto da Advocacia. Isso é algo muito importante. A gente tem decisões judiciais recentes trazendo isso. Teve uma decisão da Bahia bem recente, agora durante a pandemia, entre 2022 e 2023, que houve uma ação civil pública,
e que 9 administradoras tiveram uma condenação para retirar do site a menção a serviços jurídicos que elas prestavam e que elas ofereciam como tais, juntamente com o serviço da administradora, e para pagar uma indenização por danos coletivos de 1 milhão contra os advogados, contra a nossa classe. Por quê? Porque a gente precisa estar onde é necessário, e a administradora precisa estar ali no condomínio para o que é necessário, não substituindo, não fazendo o trabalho do jurídico. Isso por algumas razões bem simples. Como eu dizia, é pôr a preço ao consumidor, porque na realidade a administradora não é, entre aspas, obrigada a ter o mesmo conhecimento técnico especializado que um advogado condominial tem. E, ao mesmo tempo, pode haver um conflito de interesses. E muitas vezes há, e eu recebo muitos relatos, recebo muitos casos de, nossa, eu tenho uma situação com a administradora. E ela, a pessoa da administradora é o jurídico, mas eu queria tirar uma dúvida. E como que eu vou falar com ela sobre uma dúvida em relação ao trabalho dela? Como que eu vou pedir para a administradora analisar o contrato se é ela quem faz? Então, isso é muito comum acontecer nos condomínios, chegam muitos relatos em muitos casos a mim, e a solução é simples, é contratar um jurídico, é deixar esses receios de lado e perceber que, na verdade, isso vai ser um apoio sim para o síndico, vai ser um apoio sim para os condôminos. E tem um ponto que eu acho muito interessante de ressaltar também, para devolver já a palavra para vocês, que é a complexidade que as relações estão hoje, muito em função de como a sociedade está. É uma coisa um pouco mais filosófica, mas eu tenho percebido muita hostilidade nas relações, nos condomínios. Muitos problemas entre os moradores, muitos síndicos não sabendo resolver problema. Eu assisto isso com muita preocupação, porque muitas vezes são condomínios como esses que eu falei da minha região que não tem um jurídico. Ou muitas vezes são condomínios que você vai ver não tem uma convenção, não tem um regimento interno, são condomínios antigos, porque normalmente os que estão surgindo mais recentemente já têm alguma coisa mínima nesse sentido, mesmo que seja uma convenção ali feita na implantação do condomínio, mas é algo básico que pelo menos existe, né, na forma básica. Mas a gente vê muitos condomínios que o síndico não sabe o que fazer, porque não tem uma normativa interna, e ele não tem o jurídico, mas ele entende que a administradora deveria fazer o papel do jurídico. E aí a gente precisa entrar para esclarecer que, na verdade, o papel do jurídico tem que ser, né, realizado por advogados especializados no ramo condominial, para que a coisa possa ficar mais tranquila para todos. É isso que é o mundo ideal e que na nossa região ainda falta muito. Então eu vou te dizer, Jennifer, e para aqueles que estão nos assistindo aqui também, que não é só na tua região. Né? Que isso é uma dor que permeia todos os setores. E eu que tenho a oportunidade de caminhar um pouco pelo Brasil, aí eu vejo que isso pega outros estados também, tá? O que ocorre, né? Eu sempre digo, e existem ótimas administradoras, que o papel deles é auxiliar a administração, esse é o papel, tanto que existem condomínios, são poucos, mas existem, que eles fazem uma autogestão, né? E isso é possível. Mas o que eu verifico muitas vezes é isso, né? Porto Alegre, região metropolitana, é essa confusão de, não, mas a administradora ela faz também aqui a questão do jurídico, salvo quando vem processo, né? Porque daí processo, tu precisa ver a contratação. Eu já analisei muitos contratos de condomínios com a administradora, onde sempre tem uma cláusula ali dizendo que o jurídico, havendo necessidade de contratação, é um valor à parte, né? Então, pelo menos no contrato, ele se coloca isso. E o que é que eu verifico também, né? É o ponto de vista ou a vista de um ponto. Porque quando você tem a figura da administradora, o jurídico ele vai olhar o condomínio a partir da administradora. Ele não vai olhar a partir da dor do condômino, né, e o que aquilo ali efetivamente pode vir a causar de um prejuízo dentro de toda essa exegese jurídica. O que eu verifico também? Sempre, e eu tenho alguns processos, algumas ações judiciais, onde ou o condomínio ou o ex-gestor, o ex-síndico, está sendo demandado, tá? E junto no polo passivo, encontra-se a administradora ou a ex-administradora. E o discurso, a defesa dele sempre é a mesma. Ilegitimidade passiva, porque o responsável era o síndico. Né? Recentemente chegou um processo para mim, onde uma ex-síndica, tá? Ela está sendo demandada pelo condomínio agora, por uma nova síndica, né, no comando desse condomínio, no qual ela era a síndica há um determinado tempo atrás,
e estão pedindo a devolução de 300 mil reais para ela. Né? O apartamento dela não vale isso. Tá? Então eu fui conversar com ela. No polo passivo, junto com ela, está a ex-administradora. E eu disse, olha, estão dizendo isso, isso e isso. O que nós temos aqui de documento? Eu tenho documentado aqui comigo. Ela disse assim, não, a administradora mandava, eu assinava, eu achei que estava tudo certo e tudo mais. A gente aprende na faculdade e depois na questão dos contratos que a boa-fé ela é objetiva, ela não precisa estar escrita. Então eu tenho uma relação comercial com você, eu vou ser honesto, eu espero a mesma coisa, como um ato recíproco na nossa relação bilateral. A grande questão é que muitas vezes sempre fica isso, né? Como ter certeza disso? E muitas vezes você descobre da pior maneira que não foi assim que a relação se deu. Dentro da relação condominial, eu sempre digo isso, eu tenho uma situação de um condomínio na Serra Gaúcha que eu falei pro grupo, pro conselho, e eu disse, olha pessoal, não precisa ser eu. Tem outros grandes advogados condominialistas aqui que podem auxiliar, mas se vocês forem optar por uma assessoria, optem por uma assessoria especializada que vai defender vocês, não a administradora. É isso. Né? Eu defendo, Jennifer, tenho falado muito isso nas minhas palestras, nos livros que eu tenho a oportunidade de colaborar, que a gestão condominial, né, elas são 4 pilares. São 4 pilares. É o jurídico, é a contabilidade, é a engenharia e são os atos de administração do síndico. Isso aqui é o que sustenta o condomínio. Então, assim, né, muitas vezes eu sempre digo para as pessoas, vamos falar de assessoria. Não, vamos falar também da figura do engenheiro, que dentro da responsabilidade civil e criminal do síndico, ele é fundamental para que possa haver uma análise se aquela obra, e aí eu precisaria fazer um podcast só sobre isso, sobre responsabilidade civil do síndico, no sentido de que na boa fé, mas tem um engenheiro da construtora. Tem um engenheiro da construtora, mas o engenheiro da construtora vai olhar pelo lado da construtora, não pelo lado. Cadê o engenheiro do condomínio? Da mesma forma o jurídico, como a Jennifer está colocando. E aí o que muitas vezes acontece? E aí só para já passar a palavra para a Márcia aqui. Eu tenho uma situação de uma ex-síndica, no qual o condomínio está demandando ela. E o que foi que aconteceu? Conserto no telhado. A pessoa recebeu metade do dinheiro, trabalhou uma semana, sumiu e ninguém nunca mais viu. Levou o dinheiro dos condôminos. Né? Ela pautou em assembleia o assunto, né? Providências a serem tomadas. Aí a administradora, quando chegou nessa parte, disse assim, não, vamos votar a contratação de um novo profissional para terminar o telhado. Ok, isso é importante. Mas e esse que levou o dinheiro? Tá? O que a gente vai fazer? Isso ficou na ata e está no processo. Tá? Vamos buscar orçamentos de advogados e pautamos a judicialização ou não numa próxima assembleia. Fizeram o correto. Só que tem um problema. Essa outra assembleia nunca aconteceu. Aonde que cai a responsabilidade? Sobre o síndico. Se um de nós 3 está presente na assembleia, diz assim, tranquilo, mas nós já vamos deixar marcado quando que vai ser essa agora. próxima. Tá? Vamos buscar os orçamentos, é importante isso, tá? Mas vamos pautar até quando? Não, em até 60 dias, em até 45 dias vai ser, mediante o comunicado, né, da convocação do edital, uma nova assembleia. Aí eu olhei para ela e disse assim, ó, e eu gosto muito, Jennifer, de falar de um ditado japonês, que a gente tropeça em pedras pequenas, não em pedras grandes. Eu falei pra ex-síndica, né, uma senhora de 78 anos de idade, tá? Eu disse para ela assim, esse pequeno detalhe aqui, né, e eu peguei todas as atas posteriores àquela ali, até o dia que ela deixou de ser síndica, e nenhuma delas trouxe esse assunto de novo. Então eu disse para ela assim, ó, existe uma grande e real chance de tu perder este processo aqui, e este dinheiro aqui, né, alguma coisa em torno de 12 mil reais, da época, talvez venha corrigido, com certeza, tu tenha que desembolsar. Porque te faltou uma assessoria jurídica ali naquele momento, né, ou pelo menos
posteriormente ali, que pudesse analisar a ata de uma maneira em que te trouxesse a segurança. Então, esse exemplo que eu estou trazendo, somado ao que a Jennifer colocou aqui, é só um pequeno exemplo dentro de todo esse universo condominial que a gente fala, de o quanto que pequenos atos, uma vez não observados, o quanto de dor de cabeça pode trazer, ou para o gestor, ou para quando você deixa de ser o gestor condominial. Olha o quanto, nesse pouco espaço de tempo que nós temos aqui do podcast já, quanto de dicas já foram passadas para você, síndico, gestor, até para os colegas que estão buscando informações a respeito de condomínios. Olha o quanto a riqueza de detalhes que o advogado com expertise condominial consegue ver nos atos dos síndicos, que quando não tem uma assessoria jurídica, pode ser detectado. Olha o caso que o Ramon expôs. Se tivesse sido analisado o contrato, a empresa prestadora de serviços, que o advogado com expertise condominial faz essa análise, não só a contratual. Ele faz a análise da empresa que vai prestar o serviço para passar uma segurança jurídica ao condomínio, que isso que é a nossa necessidade. Essa atuação prévia, preventiva nos condomínios da assessoria jurídica é muito importante. E como eu disse no início do nosso podcast, a doutora Jennifer tem uma atuação vasta na advocacia extrajudicial, que cabe muito dentro dos condomínios, não só para o condomínio, mas como para o síndico, para os condôminos também, porque aqui no nosso podcast nós trazemos o assunto condôminos, moradores, inquilinos, que muitas vezes chegam nos nossos escritórios com demandas que há a desnecessidade de um encaminhamento para o litígio judicial e pode ser solucionado de forma extrajudicial, e que isso demonstra uma maior rapidez e uma satisfação para o cliente. Nos conta sobre essa tua experiência, Jennifer, o quanto isso tem sido recepcionado pelos clientes dentro dos condomínios, os moradores, e inclusive sobre os inquilinos também, que muitas vezes nós recebemos demandas de inquilinos dentro do condomínio que podem ser solucionados da forma extrajudicial. Muito bom. Esse tema realmente é da minha predileção. Enquanto o Dr. Ramon falava, eu lembrava de uma situação que estamos em vias de resolver extrajudicial, né? E aí já entrando para responder a tua pergunta, mas uma situação de uma construção irregular, dentro de um dos, na verdade não dentro, mas na área comum de um apartamento, né? Foram construídas umas telhas ali numa área de luz 20 anos atrás. Nenhum síndico ou não viu, ou viu e deixou quieto, né? Fez vista grossa. Procuramos nas assembleias de condomínio, tema nunca discutido lá, por ser uma construção irregular e que de fato tapava a visão dos outros condôminos, né? Então as pessoas abriam a janela, cadê a luz aqui do ambiente? Tem telhas, não tem luz. Bom, realmente é difícil para as pessoas secarem roupas, fazerem coisas que ali a luz natural, né, ajuda. Só que é uma situação de 20 anos, e a gente tem uma frase no direito que eu acho bárbara, que é: o direito não socorre quem dorme, né? Em latim é mais bonita, mas em português o significado é esse. A gente tem que mostrar aqui não pode dormir. Como tem que ser falado. Tem uma outra que não é o brocardo jurídico, é que o camarão que dorme a onda leva, é mais ou menos isso. É igual. É tipo isso. E aí uma situação que foi feita há 20 anos, 15 anos, o direito entende que ela pode já estar consolidada, né? A gente tem os princípios ali da surrécio e da suprécio, que falam justamente isso. Olha, você não resolveu a situação antes. Há 20 anos as pessoas estão com essa situação, achando que está tudo bem, que não tem uma irregularidade ali que precisa ser resolvida. Agora não dá mais para mexer nisso. Então, vem aí a questão do síndico, né, da responsabilidade do síndico. Nesse caso, as assembleias mostravam que o assunto nunca tinha sido trazido antes, até que uma determinada síndica assumiu e disse: bom, agora eu vou resolver essa situação, quase 20 anos depois. E aí nós agimos para intermediar essa situação e dizer: olha, dona síndica, a senhora não pode fazer o que a senhora entende, porque tem uma questão jurídica aqui, o síndico ele precisa se ater a isso. E é nessas horas que eu vejo
Esse exemplo, para mim, é um exemplo muito importante para dizer que a administradora não consegue resolver um problema minucioso como esse. E grave, por quê? Porque é uma questão que provavelmente, se a gente não conseguisse resolver, se não entrássemos com uma abordagem extrajudicial, ela iria para o judiciário com passivo por condomínio. Então, a nossa atuação foi no sentido de dizer, olha, isso aqui é uma situação que o Poder Judiciário entende que pelo decurso do tempo e por ela nunca ter sido vista ou mexida antes, ela está consolidada. Se agora o condomínio for entrar com essa exigência, eles enviaram notificação para esses condôminos. Detalhe é que essa obra não tinha sido feita por eles. Quando eles compraram esse apartamento, já existia a obra. A Caixa fez a vistoria, não condenou nada, aprovou a vistoria, financiaram o apartamento, tudo certo. Então, eles não tinham nem condições de saber que existia ali uma irregularidade de acordo com as normas do condomínio, porque isso nunca foi trazido, né? Porque isso é uma outra coisa também. A gente tem as normas do condomínio, mas a gente tem a atuação do síndico. O síndico é quem aplica as normas. Se os síndicos de 10, 15, 20 anos nunca disseram nada, a pessoa entende que, bom, a situação tá ok. E eles realmente tinham boa fé nessa situação por não terem sido os causadores dela. Eles foram morar lá, adquiriram a unidade imobiliária, né, o apartamento, sem essas informações, até porque a Caixa não disse nada. Então, eles não tinham motivos para desconfiar que tinha algo errado. Aí, de repente, 20 anos depois, outras pessoas morando no apartamento, eles recebem a notificação para destruir a área em 30 dias. Aí eu disse, bom, 30 dias, primeiro que não é um período muito razoável, assim, para fazer uma coisa que é um pouco grande, assim, as pessoas entenderem o que elas têm que fazer, contratarem alguém, verem o que elas vão desembolsar, e aí surgiu a dúvida, poxa, quem vai ficar responsável por isso? Porque o condomínio nunca nos acionou, nunca nos mandou essa notificação. E aí, a nossa abordagem foi no sentido de dizer, olha condomínio, olha administradora, porque aí não tinha um jurídico. Então, nessas ocasiões, a gente vê que é necessário, né, que a administradora ela precisa separar as funções, pro bem dela mesmo, porque a situação não foi bem resolvida na minha visão, ela está ainda em vias de ser vista ou não, mas justamente não houve um diálogo tão tranquilo e tão fácil, porque essas questões jurídicas elas não ficaram muito bem claras, me pareceu, pro outro lado, tanto pro condomínio quanto ali, né, para a própria administradora. Então, nessas horas, a gente vê que se eles tivessem recorrido a um jurídico, e aí voltamos àquilo que vocês já falaram, bom, a gente não tem ninguém contratado, não tem problema, uma demanda serve para que a gente contrate e daí se perceba que é necessário ter alguém sempre ali, ter um advogado sempre presente para que eu possa me reportar a ele quando necessário para dúvidas, para situações, para evitar processos ou para atuar nele se for o caso, enfim, para as assembleias e etc. Então, eu vejo que a atuação extrajudicial ela é assim, essencial, porque nessa situação, se o condomínio tivesse compreendido que ele tinha um risco jurídico, e tem, porque ele pode perder a ação justamente pela questão da Supresso e da Surrexo, que são muito consolidadas nos tribunais, de dizer, olha, isso nunca foi visto. A gente olha as atas de assembleia, que são prova claríssima dessas situações, e o condomínio nunca se reportou a isso, né? Então, esses moradores não tinham nem como saber, total boa-fé, e agora, 20 anos depois, eles têm que arcar com um valor que é uma coisa meio estranha. Então, juridicamente, existe um risco muito grande desse condomínio vir a ser condenado, ter um passivo para o condomínio. Então, se você tem um jurídico do outro lado, porque eu estava representando os moradores, se você tem um jurídico do outro lado, a pessoa entende que talvez uma solução extrajudicial seja mais benéfica para todos. E, de fato, me parece que nessa situação seria. Porque o jurídico, aliás, o condomínio, ele pode ter um passivo importante aí. Não só de dano material, mas também de dano moral, né? Porque também a forma que as comunicações foram feitas não foi uma boa forma, no meu entender. E isso é algo que também o jurídico consegue alinhar, e isso também é parte do trabalho extrajudicial, a comunicação, a postura conciliadora, mediadora. Isso não quer dizer que a gente não vai resolver problemas graves quando tiver que ir para o judiciário, não é disso que se trata uma atuação extrajudicial, mas é realmente conseguir separar a forma de resolução das situações, porque há muitas situações que você pode resolver com um diálogo, com uma notificação extrajudicial, com uma minuta de acordo, né, na medida em que você consiga travar um diálogo bom, positivo, efetivo, eficiente com a parte contrária. Então, para mim, nos condomínios é essencial que os advogados tenham a visão de que o extrajudicial ele tem que ser visto primeiro. Esse é o meu entendimento. Por quê? Porque há situações que chegam e que você pode
fazer isso de uma forma que não exija entrar no processo judicial. A gente sabe que os processos judiciais demoram tempo, a gente sabe que quem decide é o juiz, e não necessariamente ele vai decidir da forma como nos parece melhor, ele pode inclusive errar, porque ele é um ser humano. E se a gente consegue uma mesa de negociação, se a gente consegue travar um bom diálogo, e é por isso que eu defendo que uma das habilidades essenciais do advogado condominial é saber dialogar, saber se comunicar de forma eficiente e efetiva com todos os envolvidos, ainda que seja muitas vezes uma situação beligerante, uma situação difícil, hostil, e a gente enfrenta várias. Quando isso não respinga em nós, é até um milagre, porque muitas vezes o advogado é confundido com a parte ali, né? Então a nossa tarefa, ela é árdua, ela é uma tarefa que eu digo que é ingrata, no sentido de que a gente luta também para defender os interesses dos clientes, e muitas vezes as pessoas acham que nós somos o próprio cliente ali, e não que nós estamos exercendo o nosso ofício. Então, é uma profissão que é bonita e, ao mesmo tempo, é árdua, é difícil, e a gente tem que saber colocar as nossas emoções no devido lugar para prestá-la de uma forma eficiente, e para a gente não se perder no processo. Mas o extrajudicial, para mim, ele é, assim, o coração da advocacia condominial. Porque muitas situações você consegue resolver sem precisar recorrer ao judiciário, e aí você evita um passivo para o condomínio. Você consegue, muitas vezes, uma negociação de um dano moral, um valor mais interessante para todos, uma condição de parcelamento. Enfim, tem várias situações que eu vejo que o extrajudicial, sem dúvida, pode resolver. É claro que a gente tem sempre dois lados, e a gente precisa que ambos estejam convencidos disso para que dê certo. Mas é um pilar essencial, é uma ferramenta importantíssima do jogo, e que penso que grande parte dela está nisso, no advogado saber se situar no que ele precisa fazer. Então, foi-se o tempo, né? As pessoas já entenderam que o advogado não é aquele que simplesmente vai ali e te defende num processo, ou vai ali e ajuiza um processo contra alguém. E dentro do condomínio isso é claríssimo, porque a gente lida com diferentes interesses, com diferentes pessoas, com ambientes heterogêneos completamente, como a gente dizia, muitas vezes com problemas de convivência até sérios, porque a gente vai pegar pessoas de diversos jeitos, de diversas culturas, de diversos modos de vida. Então, o advogado ele tem que ter uma habilidade, assim, de uma perspicácia muito grande. Acho que isso é essencial para poder resolver conflitos nesse âmbito mesmo. De poder entender qual é a bola do jogo. Por que o acordo não está saindo? Por que essa pessoa está insistindo tanto nesse ponto? É saber chegar às emoções do outro. E aí eu falo que o advogado é meio psicólogo, porque a gente tem que entender um pouquinho sobre as emoções, sobre gestão de emoções e sobre qual é o calcanhar de Aquiles ali daquela situação. Por que isso não está se resolvendo? E aí agir nesse ponto. É a minha paixão, eu sou apaixonada. Não, eu acredito que o condomínio, data máxima vênia, como a gente diz, não teria outro lugar onde melhor o extrajudicial ele ser implementado como cultura. E esta proposta de mudança que está tramitando no Congresso atualmente às vezes eu digo que é um novo código. Não é um novo código. É uma mudança no Código Civil atual que vai afetar a questão do condomínio. É justamente para dar mais autonomia ainda para o condomínio, no sentido de convenção, regimento interno, regras internas, né? Só que tudo isso passa por uma coisa chamada cultura. E eu sempre digo para todos os síndicos, tá? O 1348 do Código Civil e todas as adjacentes legislações que atribuem responsabilidade a ele, muitas vezes o síndico ele tem aquele sentimento de, não, eu tenho que resolver e eu vou fazer sozinho. E você, síndico, não precisa estar sozinho. Exatamente. Você pode distribuir estas responsabilidades e não só com o conselho, porque muitas vezes se confunde o conselho fiscal, às vezes ele não tem uma atribuição de conselho consultivo, mas tu pode te cercar de profissionais aonde todos estes assuntos que permeiam a vida condominial, ela possa ser melhor gerida e resolvida do que ir para uma demanda judicial. A grande questão é que muitas vezes nós advogados, a gente é chamado quando a tampa da panela da pressão ela já explodiu e ela está grudada no teto. E aí diz assim, o que eu faço? E aí tu tem que dizer assim, olha, nós vamos ter que voltar lá desde o começo, refazer aqui todo um caminho, para que daí a gente possa ser assertivo e resolutivo nessa questão. E isso é uma coisa interessante, né? Porque se a gente parar para analisar, o ser humano, ele, biologicamente falando, ele foi feito, ele existe, para viver em comunidade. Né? A gente vive em comunidade. Quando nós morrer, nós vamos para uma outra comunidade, que é o cemitério. Nós vamos continuar em condomínio, né, de uma certa forma. E a grande questão toda é assim, ó, como é que eu faço isso?
Aí eu tento partir para uma seguinte análise. O que é o condomínio? O condomínio é um espaço geográfico que o dono dele não é o Estado e não é a sociedade. É a fração ideal de cada um. Né? As áreas privativas e a área comum. O que é privativo tá bem delimitado. Agora, a área comum, qual é a minha parte? Então todo mundo é o dono. Você, síndico, nunca ouviu, mas sou eu que pago o teu salário. Então a grande questão, e aí vem a responsabilidade que eu entendo, que engloba isso que a Jennifer está trazendo, no sentido de uma construção alicerçada num jurídico, numa mediação, e em profissionais correlacionados, como o engenheiro, como o auditor contador e tudo mais, no sentido de você implementar uma cultura. Eu e a doutora Tatiana, que também faz parte aqui do nosso grupo do podcast, nós estamos fazendo atualmente uma convenção para um condomínio, onde nós colocamos ali, né, a figura do compliance e da governança. Né? Eu tenho o conselho consultivo, eu tenho o conselho fiscal, eu tenho o síndico, eu tenho a figura do subsíndico e eu tenho um comitê de compliance e governança, que vai ajudar a pensar as responsabilidades, que vai ajudar a pensar as melhorias, que vai ajudar numa fiscalização a respeito do trabalho do síndico. Essa é a cultura que a gente tem que trabalhar. Sem dúvida. É a cultura preventiva. Todo mundo, sempre que eu falo, Jennifer, Márcia, nas palestras que eu dou, eu digo assim, todo mundo aqui concorda que prevenir é melhor que remediar? Se alguém discorda, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Aí eu faço a pergunta. Quem de vocês aqui tem um engenheiro para trabalhar preventivamente, que pelo menos uma vez por ano passa um pente fino no condomínio, porque nenhum incêndio começa grande, todos eles começam pequeno, né? E eu tenho uma grande amiga engenheira civil que a gente faz umas parcerias junto, ela diz, a água sempre encontra um caminho e ela vai dilatar cada vez mais a estrutura e comprometer. E eu digo, quem de vocês aqui faz isso? Ninguém levanta a mão. Deus, não, mas tem alguma coisa errada. Vocês acabaram de dizer que prevenir é melhor que remediar. Né? E o jurídico? O jurídico aí tem 1, 2, lá não, eu tenho alguém que quando eu preciso eu chamo, olha, analisa e tudo mais. Então assim, ó, a área condominial, ela é uma área que ela migrou muito rápido do informal para o profissional. Né? Eu sempre gosto, Jennifer, de trazer, e já falei isso aqui em outros episódios, da figura do meu pai como síndico. Que o meu pai foi síndico lá no início da década de 90 e ele tinha só 2 responsabilidades. Lavar o prédio por dentro a cada 15 dias. Às vezes ele fazia uma vez por mês, que ele dizia que não precisava, estava limpo. E todo dia 5 bater de porta em porta para pegar o cheque da cota condominial e entregar o recibo. E ele pagava daí a luz e a água, que era o que tinha. Hoje, é impensável tu fazer uma gestão de condomínios, mesmo que o condomínio tenha, sei lá, 3, 4 unidades. E nesse condomínio tinha 16 unidades, eram 4 por andar e 4 andares. Então veja, hoje eu tenho uma série de situações onde muitas vezes o síndico, mas eu tenho gasto, mas eu tenho que fazer a chamada extra. Não, o que o síndico precisa fazer é uma boa previsão orçamentária para que ele inclua o jurídico junto. Isso, né? E esse é o X, porque eu sempre costumo dizer, isso é investimento, é você fazer o trabalho preventivo, assertivo, de maneira em que você insere aquele preço dentro do orçamento do condomínio. O gasto é quando tu não tem esse profissional e aí chega lá uma citação, chega um processo ou alguma notificação do poder público e aí tu tem que sair correndo atrás de um advogado e pagar um valor. Aí é gasto. Né? Então, e pagar o valor que ele cobrar, né? E pagar o valor, porque daí é o que vai resolver. Exatamente. Né? Então, assim, né? Todo esse movimento, a SEX, esse podcast, todos nós, nas nossas redes sociais, oxalá que um dia a gente consiga implementar isso como uma cultura permanente. Assim como todo condomínio, por lei, tem que ter a figura de um gestor, seja ele orgânico ou profissional, que se tenha também essas figuras do jurídico, principalmente, da engenharia, presentes ali com o síndico, auxiliando na divisão de responsabilidades e de soluções, doutoras. Pegando o gancho, nós falamos, agora há pouco, o Ramon citou as convenções, regimentos internos dos condomínios. Elas precisam estar atualizadas de acordo
com os costumes do condomínio, com a legislação. E eu queria saber, Jennifer, como está lá na sua região? Se é o mesmo problema que nós sofremos aqui e no restante do país? O preconceito de contratar um advogado especializado para fazer atualização da convenção, porque muitas vezes os síndicos ou até as administradoras falam, não, eu vou fazer aqui do meu jeito, mando um amigo que é advogado dar uma olhadinha e depois passo para a assembleia. Ou então, a administradora me trouxe um modelinho que vai passar na assembleia e está tudo ok. Como vocês estão lidando com isso lá na tua região? Vindo umas convenções muitas vezes desatualizadas ou em desconformidade com a realidade daquele condomínio, que muitas vezes passam em assembleia, ou então que os condôminos não têm a mínima noção ou interesse do que está contendo dentro daquela convenção. Ver um preconceito de um jurídico especializado está sendo chamado, ou então ver que algum condômino não tem o interesse em uma melhoria para o condomínio. Como é que está sendo por lá para vocês? Eu gostei muito disso que o Dr. Ramon falava sobre a cultura, e esse ponto faz parte da cultura também, que a gente precisa ainda implementar, que o nosso trabalho ainda vai longe nesse sentido, porque, de fato, né, praticamente todos os dias surgem condomínios que ou não tem uma convenção e regimento, pasmem, não tem convenção e regimento, o que é uma coisa quase que impensável, porque, como nós dizíamos antes, o doutor colocou, o ser humano vive em comunidade, né? Nós somos animais sociais, já dizia Aristóteles. A gente precisa viver em comunidade, mas a gente precisa ter norteamentos para a nossa conduta, porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos, e porque justamente isso vai garantir um futuro mais tranquilo para todos, e se houver um problema a gente tem como solucionar. Então, chegam até mim síndicos que dizem, eu tenho um condomínio antissocial. Tá bem, vamos olhar a convenção e regimento. Qual convenção? E qual regimento? Então, isso é muito sério, porque aí o síndico tem um pepino na mão, ele tem um abacaxi muito grande para descascar. Como que eu vou fazer uma movimentação dentro do condomínio para multar alguém, infrator de normas, porque isso é responsabilidade do síndico, que fique claro aqui, mas como que eu vou fazer esse movimento se eu não tenho uma norma que me respalda? Tudo bem, eu tenho o Código Civil, eu tenho a Constituição, mas é frágil, porque eu deveria ter uma norma do condomínio que me diga que a minha atitude está certa. Então isso já fragiliza a atitude do síndico como regulador ali de condutas, que é um dever legal dele, né? Seja ele síndico morador, que é o orgânico, seja um síndico profissional. Então isso é muito sério, acontece muito. A gente vê também muitos condomínios que têm as convenções bem antigas, muitas vezes antes do Código Civil. Tem muito a questão dos animais, que é uma coisa que me incomoda bastante, que eu tenho animal de estimação. E tem condomínios que a gente vê que isso não está regulamentado, que o animal é quase que um extraterrestre, ele não pode estar ali na unidade dos donos, mesmo que eles cuidem, mesmo que eles previnam situações, mesmo que eles retirem ali as secreções dos animais, ainda assim, muitas vezes existe uma resistência nesse ponto em relação aos animais, porque tem pessoas que não gostam, a gente sabe disso, mas é aquilo. Uma coisa é você não gostar de algo e outra coisa é você morar em um condomínio em que há muitas pessoas e que a gente precisa harmonizar ali os interesses também. Então, desde questões simples, relativamente simples como essa, até questões mais complexas, a gente vê convenções muito desatualizadas. E aí, novamente, o que nós falávamos da questão de gasto versus investimento. Não se compreende que contratar um advogado especializado para atualizar uma convenção ou para elaborar, muitas vezes, um regimento interno, trazendo muito da realidade do condomínio para dentro desse documento, porque é isso que precisa acontecer, se entende como gasto até o momento em que acontece algo grave, você precisa expulsar um condomínio antissocial e não tem uma convenção que diga isso, ou não tem uma norma sobre isso na convenção, etc. Então, muitas vezes a gente entende a importância das coisas quando o problema já está, mas é uma oportunidade também de resolver, porque é para o futuro, né? E eu sempre digo isso para os síndicos, esse investimento, ele é um investimento para o futuro, porque o senhor, a senhora, você tem que pensar que daqui 20 anos, seus netos, bisnetos vão estar talvez morando aqui nesse condomínio, em outro lugar, e eles vão ter como ter uma vida mais tranquila, porque se acontecer um problema, a gente tem ali um respaldo para saber como agir. A gente não vai agir arbitrariamente, não vai entrar um síndico que agora não tem nada para fazer e quer de repente
regular a conduta de todo mundo fazendo o que ele bem entende. Ele tem uma norma, é como o juiz que precisa seguir a lei. Ele tem uma consciência? Claro que tem. Ele tem uma forma de agir? Sim, ele não é um robô, mas ele tem que seguir a lei. E o síndico também precisa seguir as normas condominiais. Então é preciso que elas existam para que ele possa se respaldar. E assim, não só em relação aos moradores, né? Isso é para o próprio síndico, é para prevenir responsabilidades dele, porque ele também pode ser responsabilizado por não ter feito nada a respeito. Eu tive um caso esses dias que um morador recém tinha adquirido uma unidade, que ele me consultou a respeito dos pets. Que a convenção mandava que ele carregasse o pet no colo, que limitaria as áreas que ele poderia andar com o cachorro, que no caso dele era um cachorro de um porte um pouco maior, e ele queria saber se isso daí estava em conformidade com a legislação. Eu pedi para ele para consultar a convenção, e essa convenção tinha. Ela foi levada à votação e estava lá, que a pessoa teria que carregar o pet no colo dentro das áreas comuns. E ele, mas Márcia, se eu um dia perder o meu braço, se eu ficar um dia sofrer um acidente e ficar... Eu disse, não, vamos conversar, e no extrajudicial nós conseguimos conversar com o síndico para tentar dar uma amenizada naquela convenção, e o síndico se propôs a encaminhar para um colega com expertise para tentar alterar aquela cláusula. Vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos nesse caso. Tem um caso assim também, um condomínio bem grande, de acho que 3 torres ali na Grande Porto Alegre, e mesma situação. A convenção dizendo que os animais, mesmo de pequeno porte, tinham que ser levados no colo ou dentro de um carrinho. Nas áreas comuns, e pessoas assim, esbravejando que elas não aceitavam, em assembleias de condomínio, que elas não aceitavam que houvesse pets ali nas áreas comuns sem estarem nessa situação. Então, às vezes é um cachorrinho bem pequenininho, um gatinho bem pequenininho, então isso gera um transtorno, né? E eu entendo também que isso está em desacordo com a legislação, e essa foi a minha orientação na época. O pessoal estava tendo muitas dificuldades com isso, e inclusive eles foram multados por não cumprir essa regra, e eles disseram, bom, eu acho que isso aqui está em desacordo com a lei, nós não vamos pagar essa multa. Então, se designou uma assembleia para discutir o tema, e eu não sei como ficou depois, mas eu espero que eles tenham mudado também a convenção, porque esse é um tema que dá muito pano para manga, que dá muita briga nos condomínios, e eu penso que é simples, é uma questão de bom senso, porque as pessoas que têm bicho, elas têm que limpar, né, os excrementos dos bichos. Elas não têm que deixar o bicho fazer muito barulho, atacar as pessoas, é óbvio, isso é o mínimo. Se é um bicho, se é um animal que é feroz, bom, tem regras próprias. Mas muitas vezes as pessoas se incomodam com situações que, assim, ela prefere não ter, mas não é dela, é do outro. E você tá morando num lugar que é coletivo. Eu costumo brincar que, assim, pessoa que tem muitas regras, assim, né, que não se coadunam ali com a convivência coletiva, ela tem que morar numa chácara, num sítio, num lugar apartado ou num condomínio fechado em que ela fique bem distante dos outros para poder colocar as próprias regras, não tem jeito. Quando a gente mora junto com outras pessoas, e não é junto, porque são da família, são amigos nossos, são pessoas que a gente não conhece e que resolveram morar no mesmo lugar que nós e que vão frequentar áreas comuns que a gente também vai, a gente precisa também flexibilizar um pouco a nossa forma de ver as coisas. E as regras do condomínio, assim como as do Código Civil, visam trazer essa realidade para dentro dos condomínios. A gente precisa de normas que flexibilizem a convivência e permitam que todos convivam ali harmonicamente, dentro das diretrizes da lei, né? Não só essa questão dos pets também, mas eu estava me lembrando de um caso de um condomínio que eu tive, que também era uma questão antissocial, uma síndica também bastante idosa. Este condômino inadimplente, ele pedia locação do salão de festa e usava as piscinas. Aí ela me apresentou o regimento interno, e no regimento interno estava escrito: o inadimplente não pode utilizar salão de festas e fazer uso da piscina. E aí o que ela dizia, né? Não, mas ele pede, aí como vem no DOC ele não paga, né? Então, aí eu tive que olhar para ela e dizer, olha, isso aqui é inaplicável, tá? Porque aí, como a dívida é propter rem, ele pode perder o imóvel, e tinha lá um processo já há muito tempo andando para tomar o imóvel em razão disso. Agora, daqui a pouco
vamos tentar, das duas uma, precisamos adequar o regimento, né, assim como o regimento era a parte da convenção, ou daqui a pouco decide em assembleia, quem precisar alugar, né, manda o DOC antes e manda o DOC apartado. Né? Então daqui a pouco tu cria uma regra que tu não afronta, mas tu contorna a situação, né? Claro. Mas a ideia, ela disse assim, boa ideia. Eu digo, pois é. Mas tu não conseguiu pensar isso sozinha, né? Precisa de uma assessoria jurídica. Exatamente. Então, capaz. Então é isso, né? É essa questão de uma cultura de como que as coisas se faz. Voltando à questão das administradoras, né? Tive recentemente contato com uma administradora que se vai numa assembleia, via de regra se secretaria, assembleia, só que daqui a pouco a ata não sai igual ao que está sendo debatido. E aí tu vai conversar com a administradora diz, não, mas é que foi sempre assim. Eu digo, mas como que foi sempre assim? Tem coisas importantes aqui, eu estava na assembleia, eu vi que né, tu não vai colocar tudo, mas aí o que é o tudo, né? O fulano levantou a mão, ele levantou a mão por engano. Não, isso não precisa constar na ata, né? Mas as votações e as colocações, isso é mega fundamental. Então, às vezes, tu vê, vou pegando essa questão da cultura de, não, foi sempre dessa forma, fizemos sempre nesse formato. E quando a gente leva isso para as questões onde implica a responsabilidade do síndico, infelizmente, é aquilo, né? Ou aprendemos no amor ou aprendemos na dor. E às vezes a dor, ela vem e dói bastante. Né? E isso eu digo de alguns contatos de síndicos que eu tenho, que não são síndicos em termos cronológicos de idade considerados velhos. Gente que se diz síndico profissional, mas que tem um modus operandi. Não, a gente fez assim, a gente fez assembleia, então se fez assembleia tá tudo certo. Não tá tudo certo. Uma vez eu me lembro que numa assembleia me falaram isso e eu pensei assim, tá, então vamos fazer o seguinte, ó, na próxima assembleia eu vou dizer pro síndico pra gente plantar aqui no condomínio, lá naquela parte de trás, lá, a cannabis, tá? E a gente vai poder vender ela, vai gerar renda pro condomínio e a gente pode usar. Não, mas não pode, não, mas estão dizendo se a assembleia pode, e eu gosto de pegar esses exemplos extremos, tá? Porque daí é com esses extremos que tu consegue fazer eles pensarem, não, pessoal, um pouquinho, realmente não é tudo que pode, o que não pode. É claro. E este mundo condominial, né, recentemente eu dei uma palestra e eu falei sobre isso. No ano de 2023, houve um movimento de 68 bilhões de reais no mundo condominial, entre prolabores, entre arrecadações de cota condominial e prestação de serviço. Então é um segmento do mercado no qual ele movimenta muito. Não é à toa de que a mudança do código agora vai trazer a questão de personalizar juridicamente o condomínio. Né? Por quê? Porque daí o governo pode taxar no imposto, né? Coisa que antes até então não se fazia. Então o que acaba acontecendo? A gente percebe, e acredito que isso tem esse movimento, em alguns lugares eles são um pouco mais lentos, ou eles são um pouco mais robustos, no sentido dessa profissionalização total dentro da estrutura de condomínios. Doutora, estamos chegando no fim do nosso encontro. Nossa, já? Né? Passa tão rápido. Porque passa muito rápido, né, Márcia? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe aqui do Chamo Jurídico, o Condomínio Pode, agradecer a tua vinda aqui especialmente para isso, é uma grande alegria te receber, te temos como colega na SEX, mas a gente sempre vê lá na telinha, né, a gente não vê ela, não tá tão Primeira vez no presencial. Primeira vez no presencial, olha só, no nosso podcast, agradecer muito e passar a palavra para ti, para as tuas considerações. Nossa, eu não vi o tempo passar, bate-papo muito gostoso. A Márcia sabe que eu gosto bastante de falar, então pra mim parece que eu falei 5 minutos e vocês mais 5 e foi isso, mas deve ter sido um pouquinho mais. Mas olha, gente, muito legal vir aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite, assim, um ambiente descontraído pra gente falar do que importa, né? E acho que cabe falar também que o bom senso nas relações condominiais é fundamental, isso a gente nunca pode deixar de lado. Esse exemplo aí de plantar e vender a cannabis foi muito bom, porque a gente ouve muito nas assembleias, né? Muito síndico falando, a assembleia é soberana. Tá, mas peraí, espera um pouco, até a página 2, porque a gente não pode deixar que coisas absurdas sejam decididas ali. Então, advogado, por isso que a gente falava, né, do olhar perspicaz que o advogado tem que ter. Porque isso envolve moral, isso envolve costumes, isso envolve vida das pessoas, é uma responsabilidade. E
é muito temerário o síndico fazer um trabalho dessa magnitude que o pessoal que assiste deve ter conseguido ver que é complexo, que envolve muitos fatores, muitas nuances, muitas vertentes de atuação, áreas de atuação diferentes, né? Desde contratar um colaborador, demitir um colaborador, lidar com uma demanda judicial, harmonizar uma relação ali que está fragilizada dentro do condomínio, 2 condôminos que estão brigando e exercendo as próprias razões ali um com o outro, e muitas vezes pode gerar um dano moral até para o condomínio. Então, assim, tem muita coisa para mexer, não é simples. E aí muitas pessoas me dizem, nossa, eu nunca seria síndico, eu nunca seria síndica, porque eu posso responder do meu patrimônio, tá, mas tem uma forma disso não acontecer. Não é para ser assim. Não, a gente não lida com questões jurídicas porque a gente gosta que as pessoas briguem. É justamente o contrário, a gente gosta que a paz social reine. E é isso que deve acontecer nos condomínios também. E é por isso que o jurídico é tão importante. E a tarefa de vocês aqui é magnânima, é essencial para levar esse conhecimento para síndicos, moradores, condôminos. E eu acho muito bom esse movimento que a gente tem assistido, de cada vez mais os moradores de condomínio buscarem atendimento jurídico para entenderem as demandas do condomínio. Isso aqui está acontecendo. É assim mesmo? Quais os recursos que eu tenho para resolver essa determinada situação? Eu recebo muitos moradores de condomínio que trazem dúvidas. Isso é muito positivo, significa que as pessoas estão se questionando e a tendência é que busquem cada vez mais o conhecimento. E esse podcast é uma fonte desse conhecimento especializado, então assistam sempre porque é um ambiente muito bom e que certamente vai trazer ainda muitos frutos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, uma alegria muito grande estar aqui. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, doutora. Então, agradecer novamente a presença da Jennifer, que hoje nos conhecemos pessoalmente. Graças a Sex, nós nos falamos, trocamos conhecimento praticamente que diário. Quase diário. Tentamos solucionar conflitos para os nossos clientes, de forma, a maioria das vezes, extrajudicial. Então, sigam nas redes a doutora Jennifer. @jennifergama.adv. Pois nas redes sociais da doutora Jennifer você terá muita informação sobre advocacia judicial, em especial extrajudicial. É isso aí. Terá muita informação sobre condomínios, sobre direito imobiliário. Caixinhas de perguntas também. Caixinhas de perguntas frequentes. Então, muitas dúvidas vocês conseguirão tirar com a doutora Jennifer diretamente no Instagram. Queremos agradecer também a nossa patrocinadora, LCD Condomínios. Agradecer aos nossos apoiadores institucionais, Anacom, Condomínios pelo Mundo, Conase e a SEX, Comunidade Experts em Condomínios, a qual a doutora Jennifer Gama e o Dr. Ramon fazem parte. Sigam a nossa rede social, Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Agradecemos a audiência de todos vocês. Até a próxima e Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada.